versículo 1 em diante. Acho que alguém se assustou, né? Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1 em diante. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1 em diante. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos olhos do Senhor. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi meu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Por favor, levante suas duas mãos mais alto que você puder. Feche os seus olhos. Pai Todo-Poderoso, esta aqui é a tua palavra, Senhor. Se eu falar alguma coisa de mim, ó Pai, não precisa do Senhor operar, não precisa do Senhor fazer nada, porque isso vai ser coisa minha. Mas, ó Deus querido, se eu estou pregando a tua palavra, eu peço, ó Deus, que o Senhor opere da mesma maneira que o Senhor operou no Monte Sinai. Porque quando o Senhor falava, o monte tremia. Quando o Senhor falava, a saraiva subia e a fumaça tomava conta do monte. Quando o Senhor falava, o arraial tremia. Tão poderosa era a voz do Senhor. A tua palavra diz, ó Pai, que a tua voz é como a voz de muitas águas. Então, enquanto eu estiver pregando, traga temor e tremor, ó Deus, aos ouvintes desta palavra. Se a palavra de Deus, se a tua palavra, então que esta pessoa, Pai, seja tocada, que esta pessoa seja sacudida, que esta pessoa saiba que o Senhor está na casa. Amém e graças a Deus. Podemos aceitar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é revogando o decreto de morte. Irmãos, o rei Ezequias era um rei muito abençoado, mas antes dele haviam vários reis em Israel que eram desobedientes a Deus. Eles não cultuavam a Deus, eles não celebravam a Deus, mas eles se afastaram do caminho de Deus e eles buscaram outros deuses. Mas Ezequias, ele veio no caminho do conserto. Ezequias veio no caminho certo, no caminho santo, no caminho de Deus. E Ezequias, ele buscou ao Senhor, ele serviu ao Senhor durante a sua vida, de
estavam em torno dele, provavelmente chegavam para ele e davam aquela questão: ó, eu dou para ele mais um mês de vida, talvez no máximo 2 meses. Eu não sei se você vai ter 3 anos de vida, é muito, 1 ano, talvez. O grande problema, irmãos, na vida de quem recebe um diagnóstico de câncer, um diagnóstico de tumor, um diagnóstico de uma doença terminal, de algo que não vai chegar, que fica as pessoas ao redor, todo mundo preparado, esperando a morte. Era assim. Estava todo mundo esperando Ezequias morrer. Irmão, de vez em quando chega alguém, como chegou o profeta Isaías, e fala: olha, ponha a tua casa em ordem, porque assim diz o Senhor, você não vai viver, mas você vai morrer. Irmãos, ali foi decretada a morte pelo próprio Deus. Deus, ele falava com as pessoas através dos profetas. Desde o dia que ele falou no Monte Sinai, e o monte tremia e saía fumaça, e aí aquelas pessoas ficaram com medo. Então Deus passou a falar com uma pessoa, um profeta ou uma profetisa, poderia ser um homem ou uma mulher, e essa pessoa, esse homem ou essa mulher, chegava diante do povo e entregava a palavra de Deus. Então, quando chegava um profeta de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e falava, você já sabia, é a vontade de Deus, foi Deus que falou. Deus falou através do profeta: vai morrer. Muitas vezes, irmãos, nós recebemos palavras assim. A maioria das pessoas torce para dar errado. A maioria das pessoas fala negativamente, dizendo: olha, esse aí não vai durar muito. Tem pessoas que estão dando para você 1 mês de vida, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. A pessoa fala assim: olha, pela idade daquele ali, dá para morrer. Pela idade daquela ali, não vai durar muito. E as pessoas ficam ao redor, conversando e falando. No palácio, as pessoas comentavam o assunto, porque o rei, ele era conhecido de todos, e era um assunto do dia, da noite, da semana, do mês. O rei está muito doente. Para completar, ele estava enfrentando crise dentro do seu governo. Pessoas insatisfeitas. Outro problema que ele tinha: ameaça de guerra. Ele estava sob ameaça de guerra. Ele estava sob a ameaça de vir o povo e invadir Jerusalém. Então ele vivia doente, estava doente. Ele estava com problema no governo dele, e ele estava com um problema externo, que era ameaça de invasão, ameaça de guerra, declaração de guerra. Ele tinha sido afrontado, ele tinha sido desafiado. Preste atenção na situação de Ezequias. Muitos de nós, irmãos, já recebemos diagnósticos assim. Muitos de nós já ouvimos pessoas falando sobre nós, apontando, esperando o dia final, o dia da morte, o dia da derrota, o dia do fracasso. Você não percebeu isso não, mas você não morreu na pandemia não, viu? Você está vivo na presença de Deus. Viu, irmã? Você está viva na presença de Deus. Vários pastores morreram na pandemia. Várias pastoras morreram na pandemia. Quantas pessoas torceram para eu ter morrido na pandemia? Ai, tomara que ele pegue e morra. Tomara que ele morra. Quantas pessoas olharam para você e falaram: olha, se você pegar o vírus, você não vai sobreviver. Ah, mas se você pegar, você não aguenta, porque você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo outro, você não vai sobreviver. Irmãos, nós vivemos um período semelhante ao período que Ezequias viveu. Ameaças externas, ameaças internas, problemas
Ele fez algo que é muito difícil de uma pessoa fazer. Ele orou a Deus sozinho. Ele virou seu rosto para a parede, que a gente não tem menção disso na palavra de Deus. E essa história dele é repetida no livro de Isaías, capítulo 38. Então veja bem, ela está aqui em 2 Reis, capítulo 20, e está em Isaías 38. O Senhor repetiu essa história na sua palavra, de tão poderosa que é. Quando, irmãos, o diagnóstico é que não vai dar. Quando as ameaças estão ao redor, o que é que um homem de Deus faz? O que é que uma mulher de Deus faz? Aqui é um segredo para que nós possamos ter na nossa vida. Ele foi até Deus e ele fez uma oração curta. Oração curta é aquela pessoa que fala só o que ela está precisando, é aquela pessoa que fala só o que ela está sentindo, só o que ela está querendo. Então, irmão, quem desafiou Deus, quem lutou contra Deus, quem espravejou contra Deus e falou assim: olha, o que adiantou eu ter ido na presença de Deus todos esses anos? O que adiantou eu ter subido na casa do Senhor? O que adiantou eu ter feito a obra de Deus? Ezequias não falou isso, mas muitas pessoas têm falado. Muitas pessoas não compreendem o que é que toca a Deus. E Ezequias nos ensina o que toca a Deus. Ele virou seu rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou. Sabe o que Ezequias fez? Ele disse assim: Deus, nós temos uma história. Eu tenho uma história contigo. Você olha para mim, irmão, você não dá nada por mim. Alguém pode olhar para você e não dá nada por você. Olha, quem é esse aí? Quem é aquela dali? Está lá, vai morrer. Está entendendo? É fácil. Isso aqui está morto. Ou então será que ele vai invadir e vai levar tudo? A verdade, irmão, é que quando você está cercado de problemas e de lutas e de tribulações e de situações difíceis, essa é a hora de você chegar em Deus e lembrar a sua história para com Deus. Quando o irmão Edilson teve um diagnóstico ruim, a oração que eu fiz sempre foi: Senhor, se lembra do irmão Edilson, que está todos os dias na tua casa, que prega a tua palavra, que limpa a igreja, que serve no diaconato, que está junto com os pastores na reunião. Olha para ele, Senhor, que está ali, fazendo a tua obra, fazendo aquilo que te agrada. Quando eu orei pela irmã Aparecida, eu falei exatamente a mesma coisa. Senhor, olha para a irmã Aparecida, ela leva a irmã Zerina para a igreja, ela tem o cuidado da tua serva de levar ela toda quarta, toda sexta, todo domingo. Ela vai no domingo de manhã, tem o carinho de levar ela de manhã, porque ela precisa dela. Olha para a vida dela, ela está na escola bíblica, num cargo aí há quase mais de uma década, fazendo a tua obra, uma coisa que é difícil ter pessoas dedicadas. Senhor, olha para a tua serva e começa a operar de uma forma poderosa. Se você perguntar
Eu citei alguns irmãos, mas eu poderia citar todos vocês. Eu poderia falar de todos vocês aqui, porque todos vocês já passaram por isso. Todos vocês já tiveram uma situação como essa, de quase morte, e você está vivo. Eu tenho certeza que você já passou pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor estava contigo, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. É assim, irmãos, que nós passamos. Por quê? Veja bem, Ezequias, ele foi para esta oração falando da sua história. É assim que eu oro também. É assim que eu chamo você para orar também. Porque Deus, irmãos, ele tem algo. E quando Deus, ele foi tocado, Deus mesmo foi tocado por aquela oração. Porque aquela oração tocou Deus. A oração que toca Deus, irmão, é a oração que fala da história. De você dizer, Deus, eu tenho uma história contigo. Irmão, às vezes, como eu disse a você, a pessoa olha para mim e fala assim, esse cara não vale nada. A pessoa olha para você e fala, essa mulher não vale nada, esse homem não vale nada. Irmão, você pode não ter valor para as pessoas, mas para Deus você tem valor. É isso que você tem que entender. Porque deixa eu te explicar uma coisa. Para tocar em você, primeiro tem que passar por Deus. Por quê? Porque nós somos escolhidos de Deus. Nós somos separados de Deus. Você é um separado de Deus. Você é uma separada de Deus. Porque foi Deus que fez isso na sua vida. Quem explica isso? Ninguém. Nenhum de nós consegue explicar por que Deus faz essas coisas. Por que Deus olha para mim? Por que Deus olha para você? É porque o Senhor enxerga uma história com você. Olha agora, onde é que estão muitas pessoas vivendo a sua própria história? Elas estão vivendo o que elas querem, sabe? A vontade delas. Onde é que está você agora? Na casa do Pai, na presença de Deus, buscando a face do Todo-Poderoso. Então, irmão, Deus já sabia que você ia estar aqui hoje. Que dia hoje? 11 de dezembro de 2022. Decretaram a morte de Ezequias no passado, mas Ezequias sobreviveu. Então escute o que eu vou te falar, irmão. Você sobreviveu até aqui. E o que é que nós temos que orar a Deus? É dizer, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou. Ezequias me disse. Sucedeu depois que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Nesta noite Deus vai te sarar. Não é por minha causa não, mas eu vou orar do mesmo jeito que Ezequias orou, e você vai orar do mesmo jeito que Ezequias orou. É por causa do próprio Deus. Porque quando Deus me cura, Ele está exaltando o próprio nome dEle. Quando Ele te cura, Ele está exaltando o próprio nome dEle. Quando Ele diz que mesmo que as pessoas decretaram a sua morte e você está aí saudável, exalta o nome dEle. É o nome dEle. Irmão, deixa eu explicar uma coisa de graça para você. Israel não tem a ver com as pessoas que moravam lá ou com o território, mas tinha a ver com o chamado de Deus, com a escolha de Deus. A igreja de Deus, ela não tem a ver, irmãos, com a pessoa ABOC ou com a placa, ou com o que as pessoas escrevem do lado de fora. A igreja tem a ver com o chamado de Deus. Então Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te separou. Então nesta noite Ele disse, eu te sararei.
completamente. Não vai sobrar nada não, você vai passar lá no tubo, vão fazer os exames em você, está chegando os dias do exame, tá? Isso eu sei, eu estou sabendo. Então você vai passar lá e eles vão falar que cicatrizou tudo, não sobrou nenhum problema, está tudo novo. Hoje está gravado, está filmado, está no meu canal do YouTube também. Pode escrever aí, irmão, porque deixa eu explicar uma coisa para você, irmão. Deus te escolheu. Você pode continuar falando mal de mim, não tem problema, porque a obra de Deus não sou eu, a obra de Deus é o Senhor, e isso quem faz na minha vida é Deus, e quem faz na tua vida é Deus. Não tem problema, irmão, falar mal de ser humano, apontar os erros do homem, dizer que o homem é isso, o homem é aquilo, a mulher é isso. Pode falar à vontade de mim, vocês estão autorizados a falar mal de mim. Pode falar pelas costas, pela frente, de lado, não vai mudar nada na minha vida. Assim, irmão, como se alguém falar mal de você, se alguém está falando da sua vida, deixa falar, irmão, deixa a pessoa dizer, não fica esquentando a cabeça com isso, porque isso não diz quem você é, mesmo que você ouviu da boca de um profeta, mesmo que você ouviu da boca do pastor, mesmo que você ouviu da boca daquela pessoa que você considera um parente seu, um amigo seu, uma pessoa próxima a você, que chegou vai para a oração, porque a palavra final não é minha, não é das pessoas e nem é sua, é de Deus. Agora, irmão, Deus vai dar a palavra final, e a palavra final é a seguinte: é cura. A palavra final de Deus, ele diz aqui, ó: te livrarei, acrescentarei os teus dias, ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. A bênção de Deus que foi derramada sobre o rei Ezequias foi de cura, foi de libertação das perseguições que ele sofria e foi de vitória em todas as batalhas da sua vida. Ele venceu porque Deus estava com ele. Irmãos, por que eu vou vencer? Por que eu vou vencer? Porque Deus está comigo. Por que você vai vencer, irmão? Porque Deus está contigo. Por que as coisas vão dar certo? Porque Deus está contigo. Por que o Senhor vai abrir as portas? Porque Deus está contigo. Então foi Ele que falou para Ezequias. A palavra de Deus foi clara: eu vou mudar tudo. Então o decreto de morte mudou, o decreto de derrota mudou, o decreto de perseguição mudou, e o Senhor veio sobre a vida do rei Ezequias, da cidade de Jerusalém, da nação de Israel. A bênção de Deus foi derramada ali por causa da oração de Ezequias. Hoje a mesma bênção está disponível para nós. A bênção da cura, a bênção da libertação, a bênção do livramento das batalhas, do livramento das guerras. Porque, irmãos, Deus, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua operando da mesma forma. Hoje é o dia em que o Senhor separou para nós estarmos juntos, para que o poder dele se manifeste. Não é uma coisa humana, irmão. Seja sincero, você acha que você sairia da sua casa para me ouvir? Claro que não, irmãos. Vocês acham que eu sairia da minha casa para ver vocês ou para estar aqui? Vocês acham que vocês saíram da casa de vocês de novo? Não, irmão. O Senhor trabalhou na tua vida. O Espírito de Deus tocou em você. O Senhor tem mostrado para você que Ele é Deus. E aqui, irmão, pode estar quem for. Eu vou explicar o que eu dizer. Pastor morre, pastor passa, pastor vai embora, tá? Vem outro. A vida continua. Presta atenção, irmão. Esquece quem está com a tua palavra. Esqueça quem está na igreja hoje. Faz de conta que nós estamos na pandemia e que só estou eu aqui. Faz de conta que nós estamos na pandemia e que está só você aí, que não veio ninguém. E você está aí diante de Deus. E o Senhor está falando com
Irmãos, quem está fazendo hora extra, como eu e muitos de vocês, a gente não liga muito para muita coisa não. Porque depois que você passa pelo vale da sombra da morte, a morte passa diante dos seus olhos, você fica tranquilo. Você começa a compreender que o que você está vivendo agora não é mais para você, mas é continuando a sua história com Deus. Eu quero te explicar uma coisa. O Senhor restaurou a saúde de Ezequias, libertou Ezequias dos perseguidores, dos problemas do governo, e libertou ele daquelas pessoas que vinham para a guerra, porque ele viu a história linda que eles estavam vivendo, e ele falou: vale a pena continuar vivendo essa história com Ezequias. Assim como Deus olhou para você e falou: vale a pena eu continuar essa história com Edilson, vale a pena eu continuar essa história com a Ademir, vale a pena eu continuar essa história com a Adriana, vale a pena eu continuar essa história com a Elzi, vale a pena eu continuar essa história com a Alzerina, vale a pena eu continuar essa história. Irmão, preste atenção no que eu vou te falar. Vale a pena continuar. Será que Deus olha para você e fala: eu quero continuar vivendo uma história com você? Você não vai morrer, você vai receber saúde, você vai receber a libertação, você vai receber o livramento dos inimigos, porque eu quero continuar vivendo esta história. A nossa história é com Deus. A tua história é com Deus. A tua história é com o Senhor. Foi o Senhor que te colocou, foi o Senhor que te plantou, foi o Senhor que te guiou. Então agora Ezequias recebe a cura e vai continuar sua história por Deus como rei de Israel. Hoje, irmão, você vai sair daqui curado, você vai sair daqui curada, você vai sair daqui liberta, você vai sair daqui vencedor das batalhas e das guerras, e você vai continuar a sua marcha, você vai continuar a sua história na presença de Deus, você vai continuar fazendo as suas orações, você vai continuar lendo a palavra, você vai continuar louvando a Deus, você vai continuar engrandecendo o nome do Senhor, quer as pessoas queiram ou não, quer as pessoas gostem ou não, é Deus que opera na sua vida. Feche os seus olhos. É como se você estivesse agora diante da parede. Você está naquele quarto, como Ezequias, deitado numa cama. As pessoas estão ao seu redor, te olhando e te vendo. Você ouviu um cochicho. Esse aí não dura até o dia 31. Essa daí não vai arrumar nada. Esse daí não vai conseguir nada. E você se lembra de que durante toda a sua vida você tem se dedicado a Deus. Pastor, eu vim na igreja hoje, então a sua história começou hoje. Pastor, eu vim na igreja tem pouco tempo, mas começou agora, então, há pouco tempo. Não importa quanto tempo você está na presença de Deus, importa é que você vai dizer: Deus, o Senhor me trouxe até aqui. Pai Todo-Poderoso, assim, ó Deus, como o rei Ezequias orou. Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Senhor, tu sabes, ó Pai, o desejo que eu tenho no meu coração de continuar a minha história contigo, de continuar a minha história contigo, mas
mas a dor não me deixa sair da cama, a ferida dói, meus ossos doem, meus nervos doem, meus músculos doem, meu corpo dói, eu já não tenho mais a mesma força, eu não consigo me levantar, mas neste momento, Pai, eu te peço, Senhor amado, lembra da história que nós vivemos.
hoje, neste lugar, eu quero pedir a você, para que você cumpra a palavra de Deus que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice. Eu gostaria que você agora fechasse os seus olhos mais uma vez.